gravação. Vamos embora. Espero que pegue o áudio direitinho. Boa noite, meus amigos. Para vocês que são novatos, eu sou o professor Ronison, tá? Vamos estar aqui nessa viagem pela cauda do cometa de algoritmos. E aí, como vocês perderam a primeira aula, que foi a apresentação da disciplina, eu acho que tem até mais gente para chegar. Tem umas 11 pessoas aqui matriculadas. Né? Temos aqui 2, 4, 6, 7. Temos umas 4 pessoas para aparecer. Eita, é uma dúvida. Abre o Moodle de vocês, por favor. Já tem a nossa disciplina no Moodle, porque, se eu não me engano, essa turma da gente aqui é a 26 ou 27. 27. E não está no meu Moodle ainda. Por isso que vocês não vão conseguir ver meu material. Provavelmente. Abre aí o aba de vocês, please. Aí, quando tiver liberado, eu já vou colocar a aula da semana passada, da aula de terça, e basicamente eu faço a contextualização da área e apresento o esquema de frequência, de avaliações. Então, o que vocês precisam saber vocês têm obrigatoriamente de ter pelo menos 75% de frequência, que dentro do nosso range, né, do nosso escopo de aulas, que são 4 meses no nosso semestre, vocês têm direito a faltar até 1 mês de aula. Depois disso aí é aprovação. Apareceu? Tá de vocês? Mas diga. Deixa eu ver aqui o meu. Só um minuto. Porque até a hora que eu saí de casa não tava não. É porque a gente é a 26 e a 27. Pois é. Aí essa disciplina é para estar atribuída a mim. Veja aqui, ó, professor, se aparece o professor para vocês. Então tudo ok, eu já... Só tem avisos. Ó, o meu tem 16, 17. O Nilson Reis Vidal, professor. Pois é, e por que o meu não aparece? Tá vendo, ó? Termina aqui, ó, tem o raciocínio. 17, 16, 89, 88 e morreu. E segurança bem aqui. A não ser que vocês estejam vendo algum botão de passar uma página, eu não tô vendo. Aperta ninguém, aumenta o dedo da ver se tem alguma outra opção. Eu já tentei. Removido a visualização. Embaixo. Nada. É triste. É. Ó, se eu for aqui em minhas disciplinas, ó, nem aparece. Ah, enfim, eu já pedi. Parece que os cabas não vão com a minha cara. Mas não tem problema não. Vou voltar pra cá, tá? E como eu disse, assim que tiver normalizado, já vai ter 2 aulas para vocês baixarem lá. Essa e a de contextualização. Porém, todavia, vamos dar continuidade na disciplina. E é só uma pergunta, antes de mais nada. Você já programa ou vamos nivelar do zero? Nivelar, programa em C. Tu programa em C, já fez alguma disciplina de programação? Já. Então você vai ver de outro curso. Qual foi? Sistema de informação? Ah, então pronto. Por que você não aproveitou? Vou conversar aí. Ainda vai rolar, né? Conversa. E aí, boa noite. Então você é zero bala, né? Não se preocupe, tem uns caras aqui também que estão aproveitando. É ciências ou ADS? ADS? ADS. Sai ser um vez isolado. Não vai ter nada não, vai dar certo, viu? E boa noite. Como é que estamos? Eu estava comentando aqui com os meninos que na terça foi a primeira aula, né? Então eu já fiz toda a introdução, falei das avaliações. Eu vou só comentar aqui. A gente vai ter 3 avaliações, tá? Das 3, as 2 primeiras avaliações elas vão ser somadas e divididas por 2. Se até o período da segunda avaliação isso aqui for maior ou igual a 4, gira que anota aqui assim. For maior que 4 ou igual a 4, aí a gente vai para AV3, que é a nossa terceira avaliação. Se for abaixo de 4, as 2 notas
reprovou. Aí aqui, né, após a resolução da AV3, o que é que determina que a gente está aprovado? É que a soma dessa média aqui com a AV3 dividido por 2 tem que ser maior ou igual a 5. Mas esse ideal aqui é que seja todo mundo o quê? 10, com certeza. Né? Então vamos aqui. Vou para esse lado já que vocês estão tudo concentrados mais aqui na direita. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de algoritmos de fato. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre resolução de problemas, lógica de programação, representações de algoritmos e a gente vai se encaminhar para fluxograma, tá? Então, antes de mais nada, vamos alinhar aqui as nossas expectativas, né? Então, professor, o que é que eu vou aprender aqui na disciplina durante 4 meses com o senhor? Ótima pergunta, né? Eu vou aprender a programar tudo, vai ter um framework aí para a gente desenrolar uma programação web ou mobile? Não. Né? A ideia aqui é que você tem algum conhecimento de programação? Não, Mínimo. Mínimo é 0 ou mínimo? Não, eu já tinha estudado algumas. Já tinha estudado, né? Aqui a gente tem os caras que já programam e tem pessoas que vêm com conhecimento 0, mas isso aqui, a nossa disciplina serve, né, para a gente alinhar as nossas expectativas no sentido que a disciplina, o que é esperado é que vocês compreendam como funciona a lógica de um algoritmo, o que é, como pensar uma solução voltada para algoritmo, voltada para a computação, né? E desenvolver um algoritmo para isso. Professor, mas você está me dizendo então que se eu souber a lógica eu consigo programar qualquer coisa? Perfeitamente. Se você souber do básico, a linguagem de programação é meramente uma ferramenta. O que vai diferenciar de uma para outra é uma nuance, é uma palavra reservada diferente para isso ou para aquilo, mas o importante é você condicionar o seu pensamento à resolução com lógica de programação. Morreu Maria Preá, certo? Então, vamos entender o que é um algoritmo, quais são as suas estruturas básicas e a gente vai, utilizando algumas ferramentas computacionais, educacionais, nós vamos tentar traduzir e levar o nosso pensamento a desenvolver um raciocínio lógico para a solução de problemas com o computador. Por quê, professor? Porque o computador ele está aí para fazer o que você quiser, mas se você não tiver uma linha de raciocínio clara e objetiva, ele não vai fazer nada, certo? Então, primeiro conceito da nossa disciplina que tem que estar gravado aqui, tem que estar correndo pelas veias de você, é que um algoritmo é uma sequência de atividades, de passos organizados ou ordenados para atingir um objetivo. Qual é o objetivo? Resolver o problema, né? Chegar a uma solução. Então, o nosso primeiro tópico, inclusive, é sobre isso, né? Resolução de problema. Então, o problema é tudo aquilo que é difícil de explicar, resolver, tratar, de se lidar, entre outros conceitos, né? Professor, você está me dizendo então, né? Eu estou lendo o pensamento de você nesse momento. Você está me dizendo então que com o algoritmos eu vou sair daqui programando tudo? Não, tudo não. Aí é encargo de outras disciplinas. Chegar a uma programação web, chegar a uma programação mobile ou desktop. Mas aqui na disciplina nós vamos introduzir vocês em linguagens de programação, sim, certo? Então, mais tardar, semana que vem ou na próxima, nós já estaremos introduzindo lógica de programação com uma linguagem de programação, tá certo? Aí, professor, o senhor me disse que algoritmos é uma sequência de passos organizados ou ordenados para atingir um objetivo. Beleza. E como é que eu faço isso? Muito fácil.
usando o material que todo programador tem à disposição e abundância: imaginação e raciocínio, né? E aqui, quando como a tecnologia da informação cada vez mais cresce na nossa rotina, no nosso cotidiano, vocês vão vendo que existem cada vez mais dispositivos que necessitam de quê? De programas. Então hoje existe internet das coisas, sistemas distribuídos, integração de sistemas, sistemas web, sistemas mobiles. A gente veste um computador, a gente entra num ambiente monitorado por computador. Então tudo hoje está arrumando, né, para que essa nossa profissão aqui seja de fato, já é, né, muito necessária e que existe bastante demanda. Então, cada dia que passa, as empresas e as pessoas necessitam cada vez mais de tecnologia e a necessidade de profissionais no mercado também aumenta. Então, vocês podem até no seu dia a dia ler notícias sobre o mercado de TI está em alta, vai haver um apagão tecnológico. Vamos ser lógicos, vamos pensar, né? A gente vê que aqui, por exemplo, no semestre sai, sei lá, 1.000 pessoas para o mercado, né? Aí você pensa, cara, será que realmente, né, vai existir esse apagão tecnológico? Vocês têm que lembrar que quantidade nem sempre é qualidade. Então, por isso que quando eu digo que se você fizer bem uma disciplina de raciocínio lógico, você sair sabendo da lógica de programação, nada vai impedir de você aprender qualquer outra linguagem, entendeu? Então, é saindo com conhecimento de fato que vocês precisam sair daqui para ingressar no mercado, em qualquer área que vocês desejem. Como é que eu vou descobrir, professor, o que eu quero fazer quando eu crescer, daqui a 4 anos, daqui a 2 anos e meio? Com o tempo você vai ver, não, eu me dou bem, e você vai vendo as disciplinas no decorrer do curso, e você vai perceber, não, eu gosto de web, não, eu gosto de mobile, eu gosto de front-end, não, eu vou lá para o back-end. Aí tem essas nuances, eu quero ser full stack, palavras novas do mercado, eu vou ser full stack, não, eu quero trabalhar com DevOps, não, eu quero ser full cycle, etc, né? Mas isso aí vocês só vão chegar depois que passar por aqui. Então, para que a TI possa resolver os problemas do dia a dia, é necessário resolver os problemas de forma computacional através de algoritmos, né? E o ato de eu pegar um algoritmo e traduzir ele em uma linguagem de programação, eu gero o que? Programa. Ó, aqui não, vai para cá. Algoritmo mais linguagem de programação é igual a programa. Eu acho bom vocês estejam autocompletando para mim, porque tem turmas onde isso aqui eu já conversei, reconversei, revisei, repassei, eu falo todo santo dia. Mas se eu parar e perguntar o que é um programa, aí fica com esse silêncio né? E o que é um programa? É o algoritmo mais a linguagem. É o algoritmo, né, traduzido com linguagem de programação. Eu chego em um programa. Beleza? Então, e é um tripé. Porque se você não tem a lógica, é um tripé. Se você não tem a lógica, você não consegue fazer um programa sozinho com a linguagem. E vice-versa, se você não tem a linguagem, não dá para fazer o programa só com o algoritmo. Porque o algoritmo é algo que abstrato. Essa palavra aqui me perseguiu durante toda a minha graduação. E toda vez que eu perguntava alguma coisa para o meu professor de programação, ele falava, abstraia. Abstraia. Ele fazia desse jeito, a risada era desse jeito. E ele já era descendente aí da programação de um professor que era conhecido na UFRN
como o sorriso da morte. Né? Que ele dava 0 para todo mundo em programação e entregava sorrindo, né? A prova para os caras. Então, a risada dele era bem característica. Então, abstração. O que é abstração, professor? É o ato de você isolar as informações que são desnecessárias e trabalhar só com o que é necessário. Só com o que é necessário. E o programa, um algoritmo, a gente está no curso de ADS, ou Ciências da Computação, mas a ideia é programar. E um computador, ele tem computador não, né? O processo que o computador realiza, que é a computação, ele realiza 3 fases, 3 passos distintos em todo o programa, seja ele web, seja ele mobile, seja ele de IoT, seja ele do que for. Ele tem 3 atividades básicas. Processamento. Ah, tinha falado isso aqui não, né? Falou. Entrada, processamento e saída. Perfeito. Então, abstrair um problema, até tirar o bicho de pé. Abstrair um problema é você tentar entender essas 3 componentes aqui da computação e só pegar a informação útil para você desenvolver a sua solução. Tá certo? Dúvidas? Não? Então vou pra frente. Detalhe, viu? Aí eu não falei isso lá na aula passada e eu vou até colocar aqui, já que tem pessoas novas também. Quando vocês sentirem que não estão me acompanhando, aí vocês levantam a mão e dizem assim: professor, para, que eu não entendi, explica de novo. Porque senão, quando vocês não falam, eu estou achando que vocês estão assimilando. E aí eu vou, nem um caminhão doido, estrambelhado, e vou passar conteúdo à torta e à direita. Até vocês chegarem num ponto, vocês... Professor, não estou entendendo não, volta aí. Só não pode chegar num ponto, tipo, depois da primeira prova, de perguntar: professor, o que é um algoritmo? Aí é sacanagem. Beleza? Então, pelo amor de Deus, ó, para e fala que está tendo uma dificuldade, porque senão, ó, eu não vou adivinhar, não leio pensamentos. Eu até adivinho pelas expressões faciais de vocês, né? quando alguém está com dúvida, fala assim. Então, a linguagem corporal fala demais, né? Por isso que eu estimulo, eu pergunto: e aí, tá dando certo? Dúvidas? E eu gosto de jogar pergunta para a galera, né? Então, vamos ao conceito formal, né? Algoritmo: sequência de etapas que visam atingir um objetivo. Etapas, atividades, passos. No dia a dia de vocês, pondo um pouquinho de lado algoritmo, programação, o curso de ADS, Ciência da Computação, aonde vocês veem uma analogia próximo a isso aqui? Receita de bolo. Receita, cara, já veio da programação, analogia que todo mundo... Eu estava passando falando isso. Foi mesmo, né? Professor, não. Por quê? Porque uma receita de bolo é isso. É uma solução. Qual é o seu problema? Fome. E como você resolve? Fazendo bolo, né? Pegando a receita e fazendo a comida. Então a analogia perfeita. É a analogia perfeita. Porque você tem ali, ó, na sua receita, vou até escrever, você tem o que? Ingredientes, certo? Que é a base. O que é ingrediente para um algoritmo, professor? É um negócio chamado variáveis. As variáveis são o que? São espaços de memória ou um espaço reservado onde você vai guardar um valor. E eu preciso disso, professor? Provavelmente você vai precisar em quase todos os programas. Enfim,
Aí você tem os ingredientes, seriam os elementos que você necessita para desenvolver a receita. No caso do algoritmo, eu preciso também de elementos para desenvolver meu processamento. Como fazer não, Cozinhar. não, tem os ingredientes e o modo de preparo. E aí o modo de preparo, né, seria no caso processamento do nosso algoritmo, da nossa computação. Eu pegaria as minhas entradas que são referentes aos meus ingredientes, né, seria tudo que eu dou de entrada no computador. Vou lá no modo de preparo, que seria o meu processamento, e o resultado é o que vai matar a minha fome, a comida, no caso da receita. Mas num programa é uma informação. Lembre-se, isso aqui tem que também estar preso na sua consciência. O que é um dado e qual a diferença de dado para informação. Dado é todo registro que isolado não tem nenhum significado propriamente dito. Mas, uma vez que você transforme esse dado ou um conjunto de dados e transforma aquilo em algo útil, você tem o quê? Informação. Tem banco de dados também. Isso aí, pronto, aí você já pega. O que é um banco de dados? É uma ferramenta para armazenar dados. E você tem uma linguagem específica chamada SQL, certo? Que não é linguagem de programação, é linguagem de consulta. Linguagem, pesquisa estruturada? Não é search não, Structured Query. É linguagem de consulta estruturada, exatamente. Eu tava com esse aqui, cara, dias sem me lembrar, e eu nem me lembrava de pesquisar e nem me lembrava do que era o S. Mas é Structured Query Language, né? Linguagem de consulta estruturada. Sai com ela mesmo. O SQL, do inglês, né? Ele chama de SQL. E aí, cara, aí o banco de dados ele é um aglomerado organizado de dados e você usa essa linguagemzinha aqui para extrair informação. E disso já veio uma. Aí eu vou avançar só para a gente voltar para nossa aula. E a partir daí evoluiu para quê? Ciência de dados. E a ciência de dados pegou a informação e transformou em quê? Diga conhecimento. Conhecimento. Perfeito. Então, né, para resolver um problema necessariamente não precisa envolver aspectos computacionais no dia a dia. Mas para a gente, nós sempre vamos trabalhar com ou melhor, né, abstrair os problemas para serem tratados por meio de computadores. Né? Então, o clássico, receita de bolo, a troca do pneu, uma troca de lâmpada, um manual de instruções. Eu comecei esse manual de instruções aqui, eu comecei final de semana passada a montar o rack lá de casa. Nunca que eu montei nada na minha vida. Aí eu... Só vai sair todo. Não, mas eu tô conseguindo. Agora, vamos lá. A diferença de quem tá aprendendo para quem já é experiente é a velocidade, né? No qual você trabalha. Então eu levei um domingo, à tarde um domingo todinho para identificar as coisas. É a velocidade se você tiver um aprendizado bem rápido, né? Porque senão eu tô seguindo o manual de instruções, estou indo, né? Estou alone, estou literalmente alone, né? Só tem eu. Então, o manual de instruções estou desenrolando, mas o tempo de aprendizado, né, faz toda a diferença. Então, como eu nunca montei, só montei castelo de carta, né, com as cartinhas assim, e olha lá. Eu não consegui. Mas seguir o manual de instrução tá dando certo, ó, não desmanchou ainda não. Não desmanchou ainda, pelo menos que eu já montei ainda não. A primeira vez que você bateu o mindinho dele, ele se quer. Não, vai quebrar não, vai dar certo, vai dar certo. Tô apertando os parafusos bem direitinho. E aí, um programa é um conjunto de comandos específicos que traduzem para o computador aquilo que o algoritmo determinou a ser realizado. Então, basicamente, é um conjunto de instruções em linguagem de programação que vieram lá do algoritmo. Isso é o nosso programa, né? Então,
como eu faria para fritar um ovo, professor? Então esse aqui seria um algoritmo trivial, não computacional, que a gente teria como exemplo, né, de algoritmo. Né? Então a ideia de fritar um ovo, aí vocês vão pensar, como é que eu faço para fritar um ovo? Aí você vem lá, passo 1, retirar o ovo da geladeira. Passo 2, pôr a frigideira no fogo. Passo 3, colocar o óleo. Aí, aonde? Está faltando uma palavra-chave aqui, né? Porque eu posso colocar óleo numa xícara, posso jogar na pia, não pode, que vai pro mar e mata os bichos, mas tem que ir para a frigideira. Depois, eu não liguei nem o fogo, né? Eu coloquei a frigideira. Não liguei no fogo, então tecnicamente acendi o fogo. Espera até o óleo ficar quente, quebra o ovo, separa da casca, coloca o conteúdo do ovo na frigideira, espera 1 minuto, pode ser estralado, né, como a gente chama, ou pode ser mexido, retira o ovo da frigideira e apaga o fogo. Muito importante apagar o fogo no final, porque senão... Salva vidas. Vamos fazer um exercíciozinho aqui clássico. Vamos fazer um exercício clássico. Como vocês me explicariam a forma como vocês, né, saem daqui e vão para casa? Para casa. Você diz assim, ó, eu saio daqui. Isso pode ser uma descrição, linguagem natural. Você pode sair escrevendo. Você pode fazer assim, uns passinhos. Vou até deixar aqui para vocês poderem analisar como é que foi feita essa parada. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dizer assim, quando terminar a aula de 10h40, acho que vocês ficam até 10h40, o que é que vocês fazem para ir para casa? Aí você vai me dizer, eu vou até a parada de ônibus, espero o ônibus X, aí eu desço tal avenida, chego em tal bairro, desço no ponto de ônibus que há 2 esquinas é a minha casa, eu abro o portão e acabou. Tento não ser assaltado no processo. Você pode botar isso? Pode, se você quiser. Então, faça aí. Se precisar de um bloco de notas, pode abrir. Se precisar fazer um caderno, pode fazer. If mochila está desarrumada, Else, pegue o caderno. If is, se estiver, aí arruma. While mochila desarrumada. Qual é que não é, né, mano? Se eu for mexer mesmo na minha bolsa, não vou nem colocar a mão dentro da bolsa, eu só boto na lateral. Protetor solar. Eu vou pro segundo item que está na lateral da minha bolsa. Olha o Singer. Então, mas você tem sombra de moto? Foi porque eu parei uma vez na frente de um supermercado perto de casa, macho, 3 quarteirões descendo e 2 subindo de lado aqui. Aí eu enfiei a chave na moto e não saiu nem a pau. Tinha levado muita chuva e não estava lubrificado o interior da ignição. Cadê que essa moto destrancava o pescoço? Nem pensar, para não dizer uma palavra pejorativa. Aí eu, sem dinheiro, tá com cartão, né? Nem tinha pensado em comprar um óleozinho desse. Eu tava me lembrando do grafite que eu tinha em casa. Eu disse, não, vou botar o grafite que dá certo. Aí eu peguei aqui na rápida da moto e fui. Grafite não pendura, Aí eu fui puxando, macho, foi 1 hora, já tava pingando suor, aí tinha descido 1 quarteirão. Aí chegou minha esposa e, mas você tá 1 hora, você tá fazendo o quê? Não, fica comprando não sei o quê. Eu vá comprar um daqueles óleos. Aí eu subi lá no supermercado, comprei. Ela tinha conseguido destrancar, não sei como. Aí eu coloquei o óleo e resolveu. É porque não era o meu dia. Porque quando não é para ser o seu dia... providência para ele atrasar. Era alguma coisa para me atrasar. Eu tivesse chegado em casa, provavelmente eu tinha pego num fio desencapado e tinha morrido na hora. Então... Pode comer aqui não, macho. Guarde isso, pelo amor de Deus. Guarde isso, pelo amor de Deus. Break the rules. Pelo menos esconda, mano. Mas tá comendo agora. Guarde isso, não pode não, é sério. Senão aí ele pega ruim pra vocês e pega ruim pra mim.
pra mim do que pra vocês. Professor, é pra fazer a sequência da gente indo pra cá ou Indo pra casa, no final da noite. Terminaram? Rápido. Gente, vamos Tá precisando de manutenção. Mas ainda anda um bocado. Eu comprei a minha essa moto em 2011. Ela tinha sido já de 2 pessoas, só tinha sido rodada 16 mil quilômetros. De 2011 para cá já virou o painel de uma vez. Já fez 999.999 quilômetros e hoje já deve estar uns 41 mil quilômetros já rodados. Então foram 12, 13 anos bem rodados. Você vendo quanto eu já rodei. Quando eu ia para os eventos de capoeira, ia na moto. Eu vinha de Mossoró para cá, eu comecei a namorar com ele. Madrugada. Eu ia para Limoeiro no final de semana. Daí eu trabalhava por dia, ia na moto, voltava para Mossoró, Mossoró ia para Limoeiro no final de semana, Limoeiro para Mossoró. Só em um ano eu acho que eu rodei 90 mil quilômetros. Em um ano, de 2012 para 2013. E o carro foi do mesmo jeito. O carro eu peguei com 22, com 2 donos, 22 mil e hoje ele está em mais de 100. Eu peguei em 2013. E eu só paguei os 2 transportes porque eu trabalhei feito um. Eu rodei para poder pagar, né? Deu certo? Um exemplo aí, alguém que pode me contar. Posso contar? Diga lá. Físico top, vai. Primeiro, eu levanto, aí eu pego a mochila, aí eu boto meu fone, aí eu ligo a música. Aí eu espero abrir a porta que eu tenho preguiça de abrir, aí eu saio da sala. Aí eu me dirijo até a sair da faculdade, ando os 23 metros até a passarela, passo a passarela com medo de ser assaltado barra assassinado, espero o ônibus 41 ou 66 ou 24, subo no ônibus, me sento atrás da tela aberta, espero chegar perto da praça da Cruz Grande, já começa a parar do documento do sinal. Aí tem aqui um parênteses, caso o motorista seja surdo, eu grito agressivamente, vai descer. Beleza. Bem detalhado. Aí falei, eu disse, vou até minha casa na minha reta escura com muitas pessoas boas na rua 0h30 da manhã. Chego em frente, giro a chave 2 vezes para a direita, abro, entro e volto a chave, giro 2 vezes para a esquerda. Pronto, acabou. Acabou, só ficou Se ótimo. o programa é rápido isso aqui. Não, rapaz, sem erro, viu? Nunca vai ser ele vai ter uma variável. Boa, a descrição ficou ótimo. Mas alguém? É até condicional aí. Tem que ser condicional, você viu? Ou um, ou outro. Se o cara não for X, aí vai Y. Se aparecer um menino bom, nós corre. Se aparecer o dono dos fones, hein, velho? Mais alguém terminou? Quer compartilhar aí seus algoritmos? Senão eu vou dar prosseguimento. Ou se estiverem terminando, né? Ainda também. Até aqui. Eu fiquei até com vergonha de botar o meio, porque esse programa aí não dá pau não, né? Relaxa. Vai lá. Dar a chamada, abrir a porta, caminhar até o banheiro, usar o banheiro, caminhar até o carro, encontrar o carro. É muito importante. Quando eu boto ali, quando eu saio, eu ligo, eu fico roubaram o carro. Já fico alguns anos também quando eu saio daqui. Abro o carro, ligo o carro, vê o nível de combustível. Se baixo, abastecer no posto, se não, dirigir, chegar em casa, desligar o carro, capotar. Só tá incoerente a parte do capotar, porque o carro desligado não tem capotar. O cara desliga o carro e Ele bota assim na banguela de lado só, desliga o carro e Eu acho que pula. amanhã vai ser um dia, viu? Eu acho que se ele tivesse tirado a parte do abastecer ia ficar melhor ainda, que ele desligava o carro e capotava. Caia no barranco. Perfeito. Gostei dos exemplos. Ele acaba. Tá ótimo. Se vocês quiserem um pedaço pra terminar, Não, professor, depois dessa daí eu demoro. é assim mesmo. Então, só seguindo aqui com a aula, né? Então, a gente tem uma sequência lá, né? Ela possui um número de instruções finitos e ordenados. Finitos por quê?
que eu tenho ali na contagem 9 passos. Então o algoritmo ele não é infinito. Em algum momento ele para. Mesmo que não seja uma parada determinística. Como assim, professor, uma parada determinística? Os algoritmos, eles têm 3 estruturas, né? A estrutura de sequência, condição e de repetição. Essa estrutura de repetição, ele mescla com a função de decisão também. Mas o importante é saber que nas estruturas de repetições você tem uma parte de um código que em algum momento precisa se repetir. E ali na repetição tem algumas variações, são 3 no total, e algumas delas se diferenciam justamente na condição de parada. Tem uma que você diz assim, tem que rodar 10 vezes, e ele vai rodar 10 vezes, vai parar e prosseguir no fluxo ou até terminar o programa. Tem outro lá que tem uma condição. Se essa condição nunca for satisfeita, aí ele fica eternamente. Caso contrário, quando ele chegar na situação onde aquela condição se torne falsa, aí ele sai do fluxo, sai do loop, como a gente chama, que é essas repetições, e continua para a próxima instrução ou termina o programa, né? Então, todo programa, todo algoritmo, né, ele tem um conjunto de instruções finitos, né, não é infinito, uma hora se acabam, e eles têm uma ordem específica. Por quê? Porque não adianta nada eu quebrar a casca do ovo se ele ainda estiver na geladeira. Se eu trocar o passo 5 de lugar com o passo 1, eu vou quebrar o ovo, vou quebrar a geladeira, né? Então, de nada adianta eu esperar 1 minuto se eu nem coloquei o óleo ainda na frigideira, por exemplo. Então, essa sequência aqui é específica e é necessária uma ordem, porque senão em algum momento aqui vai dar um erro muito grande. Imagine, você acendeu o fogo e coloca o óleo antes de ter a frigideira. Aí dá problema, né? Então, nos programas, né, seus programas têm que ter um conjunto de instruções finitos e devem ser ordenados, né, e devem atingir o objetivo. Atingir um objetivo, seja ele o objetivo correto. Se ele não chegar no objetivo correto, ele tem que no mínimo avisar que deu errado, né? É assim que funciona o nosso programa. Mas no caso do algoritmo, a gente sempre tenta colocar para atingir o nosso objetivo. Então a gente já fez o exercício da caminhada até em casa, então a gente vai pular essa da ligação telefônica. Mas tá simples também, né? Isso aqui, vamos realizar a ligação telefônica. Tire o celular do bolso, abre o WhatsApp, né? Que ninguém mais sai. Ligação por telefone convencional, né? Essa daqui ainda fiz uma dinâmicazinha em outra turma, que era uma ligação no telefone de orelhão. Alguém aqui já passou por um orelhão? Já. Tem um fax lá em casa ainda, funcionando, né? Mas vocês pegaram o orelhão de ficha ainda? Sim. Não, Sim. meu cartãozinho. Eu tinha a coleção de cartãozinho da Telemar, lembra? Eu tinha uma sacola cheia. Mas enfim, né? Então, quando eu coloquei isso aqui em questão, aí você tem que lembrar, cara, para eu fazer uma ligação, em primeiro lugar, o orelhão público, né? Primeiro que você faz é o quê? A disponibilidade do orelhão, se não tem ninguém lá dentro, né? Aí você se houver, tu espera. Se não, você tira de lá. Aí você verifica se não está vandalizado, né? Se não está cortado o fio e tal. Tem essas nuancezinhas. E, inclusive, quando terminar a ligação, muita gente diz assim, não, aí você encerra a ligação e vai embora. Aí deixa o cartão, né? Porque você tem que pensar nessas situações. Você chegou no orelhão, usou o seu cartão. Se você saiu e desligou e deixou o cartão, você deixou para o outro cara que ficou, que vai entrar, né? Então, nos algoritmos a gente tem que pensar nessas pontinhas aí e deixar muito bem amarrado, né? Então, podemos concluir sobre algoritmos. O algoritmo é uma espécie de passo a passo. Eles, né, têm uma saída, eles realizam uma saída a partir de uma determinada entrada. Então, a saída depende muito do que é dado de entrada. Isso aqui é uma verdade tão grande que vocês vão ver em outras disciplinas, né,
que tipos de dados fazem diferença. O que é um tipo de dado? Normalmente o computador, o que é que vocês utilizam na arquitetura do computador para executar alguma tarefa, para mexer no computador? O que é que vocês usam? Mouse e teclado. Mouse e teclado, perfeito. Eles são os seus instrumentos de entrada de dados. E qual é o instrumento de saída de dados? É a tela, é o monitor. E isso eu estou me referindo a um computador pessoal, personal computer. Estou me referindo a uma estação de trabalho. Agora, só existe isso de componente computacional que vocês veem no dia a dia? Eu acredito que todo mundo aqui executa um pagamento, um cartão de aproximação naquelas maquinetas. Então, qual é o instrumento de entrada de dados? Tem o teclado, né? Tem o lugarzinho de passar o cartão, seja o de imputar, seja o leitor de QR Code. QR Code não, o RFID, né? RFID, o RFID, que é aquele chipzinho do cartão. E a saída, obviamente, são duas. A tela E o comprovante? e a impressorazinha, né? Do comprovante. Exato. Ou se for aquelas maquinazinhas amarelinhas mini, alguma coisa, eles mandam por SMS. Justo. Né? Então, todo algoritmo baseado em uma entrada gera uma saída. Os passos seguem uma sequência. Lembre-se dessa palavra. Todo algoritmo segue uma sequência. Um algoritmo, quando está correto, ele usa sua sequência de instruções para resultar na saída esperada. Então, quando você faz corretamente as instruções do algoritmo, você deveria ter pelo menos, né, a saída esperada, ou seja, a solução do seu problema. E podem existir um ou mais algoritmos que solucionem o mesmo problema de formas diferentes. Então eu posso pensar na solução, assim como vocês fizeram o algoritmo de voltar para casa. Qual é o problema? Chegar em casa. Cada um fez um algoritmo que corresponde ao seu contexto. Então vocês desenvolveram um algoritmo de voltar para casa diferente, mas o objetivo é o mesmo: sair daqui e chegar, sair do ponto A e chegar no ponto B. Então, conceitualmente, um algoritmo pode chamar um outro algoritmo, ou ele tem que encerrar o código ali? Ele tem tipo algoritmos compostos ou não? Ele encerra ali o código? Tem como se fossem funções, é isso? Está perguntando? Sim. Pode haver a chamada de funções. A gente vai ver, se eu não me engano, sim, tem, ó. Porque um algoritmo, a gente representa ele de diversas formas. Uma delas é o fluxograma que eu falei. E o que é um fluxograma? Fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo. Então o fluxograma tem o desenhozinho que mostra o início, o desenhozinho que simboliza o fim, tem o desenhozinho que simboliza o processamento, tem o símbolozinho que identifica entrada de dados, tem o de saída, certo? Aqui a gente vai ver daqui a pouco. Então, fluxograma é uma representação gráfica de um algoritmo. O que é um algoritmo? Tem que ser mais específico na hora da prova, viu? Eu quero que você mais formalizado. É um conjunto de instruções para atingir um objetivo. Perfeito. Só faltou uma palavra que eu disse que era crucial, bem ali. Sequencial. São um conjunto de passos sequenciais para que atingir um objetivo ou resolver um problema. Lembrando, sequencial é sinônimo de ordenado, de ordenação. Então o algoritmo tem que ter essas atividades, esses passos ordenados em sequência. Vamos lá. O que é abstração, professor?
é construir modelos do mundo real de forma que seja possível traduzir isso para a linguagem de programação, linguagem de computadores. Abstrair é criar um modelo. Então, quando eu disser assim, crie um fluxograma, crie um algoritmo que receba, que faça a soma de 2 números e devolva para o usuário. O modelo que vocês vão criar é um algoritmo que tem entrada, processamento e saída. Então vocês têm que abstrair algumas informações. Esse aí está bem direto, mas se eu chegar e colocar um contexto, fulaninho chegou em sala de aula e pediu a calculadora do ciclano e o ciclano não deu, ele precisa criar um programa que faça uma adição para resolver a prova do professor. Cria o algoritmo. Aí você tem um contexto, mas não tem nenhuma informação direta sobre o que é necessário. Mas tem palavras-chave ali. Então a gente vai abstrair a informação inútil e vai isolar o que é necessário, o útil. Então, mesmo os 2 meninos arengando, a gente sabe que tem que haver um cálculo. E esse cálculo é uma soma. E uma soma precisa de pelo menos quantos elementos para acontecer? No mínimo 2. Porque você não pode chegar e botar mais o quê? Tem que ter alguma coisa aqui, né? Tem um incógnito, ele também tem que resultar em alguma coisa, né? E aí, então, baseado nisso, ele diz, não, então tem que ter uma soma, no mínimo tem que ter 2 entradas, né? 2 números. Beleza, o processamento vai ser de fato a adição e a saída vai ser o resultado. Construiu seu modelo, segregou as informações necessárias para realizar uma computação, só faltou o quê? Criar o algoritmo, de fato, né? Então a gente vai, né, abstrair muitas informações aqui. Não, moça. Chatíssimo. Um vídeo pro meu café tá de boa. Então os principais problemas, né, encontrados no desenvolvimento de algoritmos são dificuldade na resolução, dificuldade na interpretação e dificuldade na abstração. E isso aqui não é mérito somente de algoritmos. Longe disso. Vocês vão ver que existe toda uma ciência por trás da abstração. É tanto que existe hoje uma matéria dentro da computação e de análise que chama engenharia de software. Aí eu vou jogar outra pergunta para vocês. Qual é a diferença de programa para software? São iguais? Não tem diferença? Ou se tem diferença, são conceitos diferentes? Qual é? Tipo de software, todo programa é um software, maneira do software é um programa. Sim, a analogia com está contido é exatamente essa. Mas qual é a diferença? No chute seria que o software é tipo um sistema operacional, o programa é um web. Não necessariamente. No sistema operacional é um software, mas de forma genérica, abstraindo o tipo do software que você vai desenvolver. Seja ele um software empresarial, um sistema operacional, um sistema mobile ou web. Um software é um programa, certo? É um programa, mas para que ele seja criado é necessário um planejamento antes disso. E esse planejamento leva a uma documentação. Então, um software é o programa, mas a documentação necessária para desenvolvê-lo. E essa documentação ela é preparada em um ciclo de diversas fases com múltiplas atividades que formam aí a nossa engenharia de software. Então, o programa é tudo aquilo que você desenvolve sem planejar e necessariamente criar um documento. É o que você faz com a sua criatividade. Você faz, vou resolver o problema. Como é que eu faço para somar um número com o outro? Não precisa criar um documento para isso. Então você desenvolve um programa. Agora, eu quero desenvolver uma calculadora. Aí você vai pensar,
A calculadora não tem só 4 operações básicas. Espera aí, eu vou anotar aqui. Eu preciso de requisitos. Eu preciso que ele faça soma, as 4 operações aritméticas básicas. Quero que ele faça seno, cosseno, limite, radiciação, potenciação. Será dar aí no momento que você está planejando, você diz, vai ser uma calculadora normal ou uma calculadora científica? Entendeu a diferença de você sentar na frente do computador e programar um software, fazer um programinha de matemática, de adição, subtração, divisão, multiplicação, para o ato de você planejar criar uma calculadora com funções de fato mais complexas. E aí você precisa pensar, vai ter interface, o usuário precisa ter uma boa experiência, né, que hoje a gente chama de User Experience ou UX, mas antigamente a gente chamava de IHC, que é interface homem-máquina, ou engenharia de usabilidade, né, que veio permeando depois de IHC. Então, o que a gente vai aprender a fazer aqui na sala é programa. Vocês vão fazer programa. Depois que terminar a nossa disciplina. Temos tempo, cara, Sam? Falta meia hora, né? Perfeito. Né? Aí. Eu tava tão tranquilo até eu estudar o rindo. Vixe, cara. Ficou nervoso. Relaxa, calma, dá certo. Enfim, assim, né? Você entra na faculdade e já paga dentro da faculdade. Ó, então, cara, não se preocupem. Eu não sei se eu falei isso aqui pra vocês na aula passada, mas tem pessoas que já nascem com um tato para programar. Tem gente que não precisa nem vir para a faculdade para aprender a programar. Aprende em casa, é autodidata e vai para o mercado, consegue. Eu já tive aluno que ele não trabalhava CLT e prestava serviço. Tinha os clientes dele e fazia sistemas web, dava manutenção em sistema de prefeitura. Já teve uns que trabalhavam prestando serviço para prefeituras. As competências desenvolvidas, né? Isso, já tem pessoas que já nascem solicitadas. Mas aí eu faço analogia com outros cursos. Como, por exemplo, administração. Tem gente que nasce com um tato para administrar. O cara pode ser até analfabeto, mas o cara é um ótimo comerciante. O cara sabe administrar um negócio. Às vezes você nasce com isso. Porém, todavia, você e se você não nascer com essa habilidade? Não for da sua natureza. Não pode ser uma habilidade treinada, não. Por isso que nós temos um curso de administração. Tem técnico, tem nível superior. Por isso que a gente tem cursos de programação, ciência da computação, técnico, superior. São habilidades treinadas. O meu objetivo aqui hoje com vocês, até o final do semestre, é levar vocês pelos caminhos da programação e não deixar que vocês se percam. Vou contar a experiência, por exemplo, da minha época de graduação. Entramos 26 no primeiro período e saímos 3, 4 anos depois. Muita gente ficou fatorial, né? Lado obscuro da força, né? Ficou fatorial para trás, que eram fazendo disciplinas do 8º e pagando do 3º, do 4º, 5º, entendeu? E aí eu tive diferentes tipos de professores, bem como eu tive diferentes tipos de alunos, né? Como eu falei para vocês, eu já tenho 9 anos de sala de aula. Eu já tive aluno mais velho que eu, aluno de 60 anos. Já tive aluno mais novo que eu, de 15, 16, já dei aula em técnico, já dei aula em cursos de sistema de informação, redes de computadores, ADS. Só não tenho dado aula em ciência da computação ainda, por incrível que pareça, né? Que é o meu curso de formação. Mas isso aqui, não se sintam frustrados, porque em algum momento vai bater uma bad tão da grande, e assim, mas o que é que eu estou fazendo na minha vida? Não programar não é para mim não. E acontece, ó. E bate, viu? E bate. O pior é que bate
nos momentos mais cruciais. Bateu 2 vezes, mas não sou insistente. Pois é, e bate no momento mais crucial, que é um dia de prova, você olha assim, acho que é que esse professor está pedindo nessa prova, não faço nem ideia do que ele está. O que é que eu tenho que fazer aqui? Vai acontecer. Então o meu objetivo é fazer com que essa transição do não saber até o saber programar, né, seja o mais suave possível. E lembre-se, né, que isso aqui, ó, a gente está condicionando o nosso raciocínio, o nosso pensamento dentro da disciplina em pensar de forma algorítmica, em pensar de forma computacional. Então, é como eu disse, é uma habilidade a ser treinada. Tem uns caras aqui que já chegaram sabendo. Agora, eles já fizeram essa disciplina, vão aproveitar, se Deus quiser dar certo. Ou, se não aproveitarem, a gente vai bater os objetivos da disciplina. Eu espero que ainda consiga passar alguma coisa que vocês não tenham visto. E se eu não conseguir, ou se já tiverem visto tudo, vocês saem daqui com 10 de vocês. E os outros vão sair com 10 também, porque a gente está aqui para aprender e vai todo mundo sair sabendo. Então é necessário desenvolver essas habilidades, começando pela solução de problemas sem a necessidade do uso de ferramentas computacionais. Para eu programar, para eu fazer um programa, eu preciso de quê? Um algoritmo e de linguagem de programação. Mas isso aqui, ó, não serve de nada se a minha lógica, né, não for bem executada. Ainda é pior, ainda é mais frustrante, porque você desenvolve um programa usando a linguagem de programação e de repente tá aí. E a ferramenta não vai lhe dizer onde está errado. Até vai dizer, linha tal, não sei o que, aí você vai ficar, foi que eu errei. É que tá certo. Às vezes o erro da 103. aqui, aí ele vai lhe dar um código. Eu, mas que diabo de código é esse? Eu passo por isso até hoje. Eu trabalho com PLSQL, eu trabalho com tecnologia Oracle, e essa linguagem aí é exclusiva das tecnologias de EBS, XML Publisher, entre outras coisas que a Oracle desenvolveu para tecnologias corporativas. Aí de repente e é basicamente SQL com variável, com loop, né, as estruturas de decisão, repetição, sequência e tal. É uma linguagem tão onerosa de aprender, mas ele faz tudo que as outras fazem, só que ele é mais próximo do banco de dados, né, mais rápido. Aí de repente o programa para e você, o que foi que aconteceu? A única coisa que ele diz para você é erro hora não sei o que, 10666. Que erro é esse? Ele não diz a linha que parou, ele não diz qual foi o dado que deu erro, ele não diz nada. Tem erros lá que aparecem que é de conversão de tipo, que é quando você compara dados, aí tem os tipos de dados no banco, e um às vezes é número e o outro é string. Aí tem horas que quando você coloca um dado apenas, ele vai e volta comparando número e string. O interpretador, ele encara, ele faz um cache, né, como a gente chama, que é uma conversão forçada sem estar lá declarada. Agora, se você botar uma lista de valores lá, a primeira coisa que faz é chiar. Aí você fica assim, mas onde foi que aconteceu isso aqui? Porque pode ser provindo de uma subquery, um subprograma, e a gente vai ver, né, porque nossos algoritmos seguem um fluxo, eles têm uma sequência primária, né, uma sequência principal, mas em algum momento a gente vai aprender um negocinho que chama funções. Já é arriscando aqui. Que é uma função, professor? São mini códigos, ou mini programas, entre aspas, que você segrega do seu código principal e que você pode chamar ele várias vezes. E que necessariamente não precisa ficar se repetindo com uma estrutura de repetição. Mas pode ser uma necessidade isolada, você precisa, eu quero executar esse pedaço de código aqui, aí você vai lá e apresentar uma situação, chamar a função tal. Isso, pode ser dentro da coisa, como pode não ser, pode ser no fluxo principal normal de execução, entendeu? Então, a gente vai aprender a resolver problemas de forma computacional. Lógica de algoritmo. Tem tempo ainda, né?
É nessas coisas aí que tem o pessoal usar a biblioteca, né? São as funções podem ser provenientes de APIs externas ou bibliotecas, ou pode ser uma que você desenvolva. Pode. Professor, qual é a diferença de biblioteca e framework? Framework, ele é pode ser uma tecnologia que engloba uma arquitetura, que pode ser elementos. É um macrosistema. Só que o framework ele lhe ajuda a desenvolver uma solução. A biblioteca são funções auxiliares. Então o framework às vezes é uma organização diferente, é uma junção de tecnologias. Por exemplo, tem os frameworks do web. Já ouviu falar de Java? Do JS. Pronto. O Java, ele é uma tecnologia, basicamente, o standard, né? O standard, que é o padrão, é uma tecnologia para desktop. Aí, para que eu use isso aqui para programar web, aí eu tenho que ter um framework chamado JSP. Eu posso precisar de um outro framework chamado JPA. O JSP, não vou me lembrar do acrônimo, tá? Mas JSP ou Server Face, Server Pages, né? Java Server Pages ou o JSF, que é o Java Server Face. Esse aqui é a evolução do Pages, certo? Mas eles servem para você criar páginas web com funções assíncronas, e ele já traz vários componentes pré-programados, como botões, caixas de textos, umas listas bem bonitinhas, por causa que ele é um framework, ele é um conjunto da obra, ele tem elementos, ele tem arquitetura e tem bibliotecas envolvidas quando eu falo de framework. Quando eu falo de biblioteca, isso, biblioteca. O que é que eu acho na biblioteca? No espaço físico. O que é que eu vou fazer na biblioteca? Eu vou consultar um livro ou retirar um livro, correto? Então, para um programa não é muito diferente não. Você vai lá e consulta uma função, ou você vai lá e usa uma função. Aí as bibliotecas têm funções, e essas funções têm parâmetros de entrada e tem a saída, o retorno. Por isso que eu disse que funções são mini-programas. Porque assim como um programa num fluxo principal, ele tem entrada, processamento e saída, as funções que são menores também têm entrada, processamento e saída. Tá certo? Então, não sei se eu tirei a dúvida do que é um framework da biblioteca, mas é basicamente essa a diferença, tá? Então, só para a gente... Uma das bibliotecas mais usadas é a de matemática. De matemática? Só para esse conceito aí. Qual é a que você está falando? Qualquer. MEF, potencial. Potencial. Sim. Porque quando a gente vai aprender... Sim, quando a gente vai aprofundando mais na linguagem, você já não faz as suas funções, você começa a aproveitar as que já existem, né? E na computação a gente normalmente faz muita coisa voltada para a área da matemática, principalmente em ciência da computação, né? Vai ter bastante. E aí, né, já está perto de terminar a nossa aula, faltam uns 20 minutinhos, 17. Eu vou só chegar aqui até... Pelo menos até a estrutura, tá? Até chegar aqui. Não, o fluxograma vai ser bem aqui, ó, depois. Ainda falta um pouquinho. Mas se preocupe não que a gente chega lá. Só terminar esse conceito, né? Então a gente vai ver que lógica é um modo de raciocinar, né? Então é um modo de produzir soluções a problemas, né? Que a gente vai enfrentar, que a gente vai conhecer, né? Então a gente vai utilizar a lógica para criar essas soluções de forma ordenada,
né, possíveis de ser realizados, porque nada adianta você tentar dar uma solução mirabolante, né, ela tem que ser possível de ser realizada e de uma maneira que ela possa ser realizada da forma mais adequada. Então eu tenho que ter uma ordenação e eu tenho que ter formalização nos procedimentos, né, para eu poder solucionar meus problemas. Então, lógica de programação é o uso correto de leis de pensamento, de uma ordem de razão, de processo de raciocínio e simbolização formais na programação de computadores, que só para a gente definir de forma formal, ou redundante, mas foi exatamente isso que eu quis dizer, né? Sempre buscando racionalidade e desenvolvimento de técnicas para produção de soluções válidas e coerentes. Lógica de programação. Então, na visão da lógica de programação, a gente precisa ter 3 estruturas de algoritmos bem definidas. As básicas, né, são a estrutura sequencial, a de decisão e a de repetição. Qual a diferença entre elas? A estrutura sequencial diz que uma atividade só pode, uma vez que ela é concluída, ela passa para a próxima e, consequentemente, até chegar no final, sequencialmente até chegar ao final. Ele não pula atividades a menos que você programe ela para isso. Então a estrutura sequencial diz que eu vou sempre seguir um fluxo na minha execução. A estrutura de decisão diz que se eu estou seguindo um fluxo, posso começar a apagar aqui, não posso? Minhas soluções podem ser simples, né? E ela pode seguir o que eu acabei de chamar de fluxo. Fluxo é literalmente essa sequência, o sequenciamento de atividades. Só que em algum momento, meu escopo de solução pode se tornar complexo, ou seja, meu raciocínio ele fica mais complexo, o meu algoritmo deve evoluir. Em algum momento ele tem que tomar uma decisão de mudar o fluxo para um caminho ou para outro. E aí é onde entram as estruturas de decisão. Aí ele chega em determinado ponto, tá, da sua sequência de passos e diz assim: rapaz, aqui ele satisfaz essa condição? Se sim, ele segue por esse fluxo. Se não, ele continua no fluxo 1. Aí você vai ter o fluxo 2 e você vai ter o fluxo 1. E bem aqui, ó, é uma condição que fez essa separação de caminhos. E aí, beleza, eu aprendi o que é a condicional, já sei encadear as atividades numa sequência, mas de repente, para minha solução, eu preciso executar uma tarefa várias vezes. E aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em executar uma tarefa mais de uma vez no computador, o que é que a gente pensa fazer? Seleciona, aí você põe Ctrl C, aí vai lá para baixo, aí Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. É a melhor forma de fazer? Não, mas ele repete, não repete? Repete. Agora eu vou dar um exemplo de como essa ação não é ideal dentro da nossa programação. Quando você, vamos dizer que eu vou fazer um programa aqui para cadastrar cada um de vocês para poder passar uma atividade. Aí eu vou pedir para vocês o número de matrícula e o seu nome. De repente, nós temos aqui, acabou de sair esqueci o nome, Messias. Acabou de sair o Messias, né? Aí eu começo a fazer o cadastro de vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? 7. E é o 8º. Aí eu fiz o meu programinha aqui, copiei e colei as instruções para receber os dados de vocês 7 vezes. Aí eu compilei meu programa, depois eu vou explicar o que é compilar. E executei. Aí eu fiz o cadastro de vocês. Aí de repente o Messias vai entrar pela porta e diz: professor,
Cadê? E eu? Como é que eu vou ficar? Aí eu, puxa, cara, vai fazer eu digitar isso aqui de novo. Aí eu vou lá pro meu programa, copio e colo o 8º aluno e executo de novo e pego a matrícula e o nome do Messias, que chegou depois. Aí de repente na próxima aula, aí. Qual é o seu nome? Aí eu chego aqui e aí você diz assim, rapaz, o Messias e o Denis desistiram, eles acharam que o senhor é muito feio, não dá aula que presta e caíram fora da disciplina. Aí eu, puxa, cara, aí eu vou ter que voltar aqui, aí eu vou e mexo no meu programa. Aí eu vou seleciono e deleto os 2 cadastros, né? E se tornou o quê? 6. Só que aí sem querer eu apaguei a instrução de leitura da matrícula do 6º. Aí quando eu executo, ele dá o quê? Erro, ele só consigo pegar até o nome do 6º componente. Aí o que foi que aconteceu, cara? Tá funcionando agora e é pouco. Aí eu vou ter que abrir de novo. Entendeu? O ato de eu estar copiando e colando, ó, chegou o Messias. Tá vendo? E agora eu vou ter que mudar o meu escopo de novo. E saiu o menino, que o nome dele, esqueci agora. Aí, o ato de eu estar bulindo ali no meu código, bulindo, copiando, colando, deletando manualmente, vai acarretar em problemas, porque em algum momento eu vou apagar a parte do código que, quando o compilador me disser que tem um problema, eu nem vou identificar, porque quando eu for olhar para mim vai estar certo. Até vou, né? Porque aí você vai, quebra a cabeça, né? Você vai se estressar à toa. Aí você olha para mim e pensa, não? Cristiano? Aí o Cristiano diz assim, mas professor, você falou de compilador. O que é compilador? Quem pode me dizer? É o software que usa para programar, não? Quando você dá. Não, na verdade ele junta as informações e faz a parte de interação entre o programa e o usuário. Semiquase. Um compilador é um programa específico, especialzinho, que você vai utilizar para pegar. Olha aqui, bem rapidão. Pegar um código de texto e transformar em código de numérico. Um algoritmo na linguagem de programação dá o quê? Vai pegar o seu programa. O programa ele é o algoritmo traduzido em linguagem de programação, certo? Ele vai receber o seu programa em linguagem de programação e vai transformar ele, vai traduzir ele em linguagem de máquina. E vai criar o que a gente chama de código objeto. E esse código objeto é algo que vai lá embaixo e diz para o computador instruções do tipo: carregue o dado que está na posição de memória XYZ para o registro NMXLS. Aí puxe, ative a unidade lógica de processamento e leve o bit mais significativo para a esquerda. Ele vai chegar nesse nível de instrução, bem baixo nível, coisa que a gente não entende. Por mais que a linguagem de programação seja algo difícil agora para a gente, ela ainda é uma linguagem de alto nível. Por que alto nível, professor? Porque é algo que nós conseguimos entender, ou vamos conseguir, né, em um determinado momento. Mas o computador não entende, porque ele entende 0 e aí o computador ele é tipo uma cebola, ele tem várias camadas. E aí ele tem o hardware, ele tem o software básico, ele tem o sistema operacional, ele tem a camada de montagem, ele tem a camada de aplicação, até mais camadas, acho que eram 9 camadas. E como vai pedir para essa chamada? Não, você só tem que entender que o computador ele é um dispositivo que já existe abstração suficiente dentro dele. Porque quando você desenvolve um programa, você faz isso em linguagem de programação. Linguagem de programação é o que a gente entende. Aí quando vai para a linguagem de montagem, vem esse código objeto aqui.
E aí ele trabalha a nível mais embaixo, em instruções que o SO compreende. O SO vai pegar essas instruções da linguagem de montagem e vai levar para o software básico, que basicamente são os drivers necessários para a execução do programa quando ele vai lá no hardware. E o hardware só entende o que é 0 e 1. Ausência de energia, presença de energia. Basicamente isso aqui é uma aula de sistemas operacionais misturado com arquitetura de computadores. Mas é isso aqui mesmo. Então, o ato de programar envolve muito mais do que meter a mão no teclado e digitar um comando do computador executável. Ele passa por tudo isso aqui, certo? E o compilador é isso mesmo. Ele pega o seu programa e transforma num objeto que o computador entende. E o interpretador, professor Saúl? O interpretador é uma outra forma de executar o programa, só que não existe essa conversão aqui em código objeto. Ele lê o arquivo na íntegra. E tem muita diferença de um processo para o outro. Porque na compilação, ao traduzir o seu programa em código objeto, ele faz muitas análises ali em cima. Ele vai analisar a sintaxe, se está correta. E isso aí é uma das coisas mais chatas quando a gente está aprendendo, porque a gente vai errar coisas bestas que depois vão ficar lá no seu DNA, você nunca mais vai esquecer. Mas no processo de aprendizagem realmente é uma coisa que tira a paciência de vocês. E aí ele vai fazer essa análise sintática, e depois ele vai fazer uma análise semântica, que ele vai testar a lógica de vocês antes de executar. Tudo isso antes de executar. O interpretador, ele vai ler o seu arquivo na íntegra e ele vai estar analisando a semântica no ato da execução, em tempo de execução, e a lógica também pode acabar se perdendo ali no ato da execução. E a gente tem agora outros dois conceitos, que é o tempo de execução e o tempo de compilação. Qual a diferença? O tempo de compilação é o tempo de tradução do programa em código objeto. Isso aqui é feito antes da execução. E o tempo de execução, pode anotar, viu? É o tempo que o programa passa executando dentro do programa. Ficou redundante, mas isso mesmo. Ele passa em funcionamento dentro do computador, dentro do processador. Desde o momento que você inicia ele até o momento que ele é desligado, né? Que ele entra na memória ou até o momento que ele sai. Como assim, professor, ele entra na memória? O computador tem memória principal ou memória RAM, né? Vocês devem conhecer como memória RAM. A memória principal, onde vai ser armazenados dados, instruções e os resultados dos programas. Eu vou parar aqui. Ou mesmo dados de arquivos que você armazena na memória secundária, que já é o seu HD, como arquivos, mensagens, etc. Tá? Tempo sério, tempo FD é o que mesmo? Tempo de compilação e outro Tempo de execução, tempo de compilação. É um X. É um X, na verdade. Voltando para cá. Eu estava em instruções de repetição. Aí, em algum momento, eu vou ter que fazer com que um pedaço de código meu seja executado várias vezes. Isso vai acontecer recorrentemente. E aí, ele vai, sei lá, chegou aqui nessa instrução de fluxo aqui, certo? E aí, chegou num ponto aqui onde ele diz assim, chegou aqui, teste de novo. Aí ele vai, testou, continua, aqui é o não, quer dizer, não satisfaz a condição e aqui satisfaz a condição. Não satisfaz a condição,
volta e faz tudo isso aqui de novo. Chegou no final, volta para o começo, faz o que a gente chama de loop, né? Loop é uma repetição dentro de uma estrutura de repetição. É o que a gente chama também de iteração. Aí esse ato de repetir aqui, ó, ele sempre vai parar em determinado ponto e vai voltar para o começo para testar. Se for verdadeiro, aí ele pula para o segundo fluxo e termina o seu programa. Aí, dependendo do programa, você tem que saber se vai ser uma repetição que vai ser finita ou infinita, né? Aí muda. Eu não diria finita ou infinita, mas eu diria determinística ou não determinística. Por quê? Determinística é quando eu digo assim, quando eu tenho uma quantidade certa de repetições. Quando eu digo assim, eu quero que repita 10 vezes. Independente do resultado que dê, ele vai fazer isso aqui 10 vezes. Não determinística é quando eu tenho uma condição a ser satisfeita. E enquanto a condição não for satisfeita, ele vai permanecer eternamente no loop. É tanto que eu vou dar o spoiler no dia que vocês forem programar alguma aplicação servidora, né, um back-end da vida. Back-end é programação do lado do servidor, front-end é no lado do cliente. Porque é o cliente do sul. Aqui onde vocês estão, na frente do computador. O computador de vocês é um cliente. Cliente de quem? Se você estiver acessando uma página da web, essa página da web vem de algum lugar. E esse algum lugar é o servidor. E da onde é que vem, professor? A nossa pilha de protocolos na internet impede da gente saber a posição correta de onde vem o site. Até consegue, mas você precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo em comandos Windows ou Linux, né, para você poder achar de fato a posição. Mas o que me interessa aqui é, em uma programação back-end no lado do servidor, você vai ter uma aplicação, tá? Uma aplicação que ele vai ficar ouvindo a rede eternamente. Então ele vai ter um loop aqui, ó, que nunca vai ser satisfeito, porque o objetivo da aplicação do lado do servidor é o quê? Ficar ouvindo as requisições que vêm da rede. Se for um servidor web, ele vai ter uma base de dados de páginas web e qualquer requisição que chegue, ele vai devolver a página que foi requerida. Basicamente é isso aqui a lógica por trás de uma comunicação via web. Tá? E aí eu acabei de explicar para vocês as nossas 3 estruturas e eu agora vou fazer a chamada, porque eu acho que o nosso tempo já está bem esgotado, né? Deixa eu ver aqui. Puxa, passou 2 minutos. Eu dei um minuto aqui para abrir o aplicativo e me sentar, que eu estou com as pernas doendo já. Entenderam? Ficaram com alguma dúvida? Tem certeza? Professor, tem algum material que a gente vai acessar que você recomenda para aprender esse Tem. Eu sugeriria que você desse uma pesquisada na biblioteca online, porque aí ou vai na biblioteca física, na seção de computação e procura os livros de algoritmos lá. Tem uma definição aqui que eu preciso fazer com vocês também, que é a seguinte. E aqui a gente só vai saber de fato quando chegar na hora de programar, né? A gente tem aí uma missãozinha que é aprender fluxograma, depois aprender pseudocódigo e depois traduzir para a linguagem de programação. E aí nós vamos ter 2 linguagens a escolher, JavaScript ou Python. E aí nessa decisão alguns vão dizer assim, eu quero Python. Se todos disserem Python, aí eu esqueço o JavaScript. Se você disser, não, vamos de JavaScript, esquece o Python. Todo mundo aí nós esquece o Python e vamos de JavaScript. Vamos de Java? JavaScript é diferente de Java. Meu filho. Aí se disser assim, não, vamos
É porque existe um bicho de 7 cabeças em torno da linguagem Java. Mas Java não é difícil. Assim, pelo que eu vi, né? Ele ainda não passou ainda pela disciplina. Mas quando tu vê, aí depois você me diz daqui uns... Não, é porque eu penso na Situação programação assim. orientada a objeto, né? Sim, programação orientada a objetos. É a melhor que existe, na minha opinião. Melhor que existe não, né? É que resolve os meus problemas. Então, qual é a melhor linguagem de programação? É a que resolve o seu problema, né? Se for uma linguagem funcional lá da matemática, vai ser ela para mim a melhor. Vamos lá, fazer só a chamadinha aqui. Cristiano, Eduardo Augusto, Eduardo Cauã, não, Francisco Denis, Igor Santiago, aí tem o Isaac Mendes novinho, aí tem o João Guilherme, vai tentar aproveitar, né? José Gabriel tá lá. Kevin Melo, Lucas Martins, e Manuel Messias. Valeu, Messias. Valeu, professor. Então, terça-feira, né? Nos encontramos provavelmente em alguma outra sala, que eu acho que a gente não volta por aqui, provavelmente. Talvez eles coloquem a gente lá pro Z. Nem sei se tem um bloco Z. Mas se tiver, eles vão dar um jeito de mandar a gente pra lá. Eu não duvido. Valeu. Vou precisar de um final de semana muito bom, porque o rato tá muito ruim agora. Vai dar certo. Java. Diga aí, doutor. Geografia pra gente poder. Aí a gente tem lá no nosso uniforme, né? Tá tudo lá, ó. Você entra aqui. Eu tenho várias, né? Mas no caso a nossa é essa daqui. De hoje, né? Aumentou uma pessoa. Tava só 11 de manhã. Começou agora, eu acho que você. Eu fiquei meio perdido porque começou assim me jogar em horários diferentes. Sim, é complicado. Vamos olhar aqui essa daqui. Vamos entrar em raciocínio. Aí tu vai encontrar aqui. Diretor, já tô apagando aqui a luz, já vamos embora. Qual é a sala que você tá, hein? A última, né? Perfeito, obrigado. Deixa ele carregar, enquanto isso eu vou apagando aqui. Não, é só para poder. Mas se você entrar na disciplina vai ter embaixo bibliografia. Entendi. É porque geralmente tem tanta opção lá que eu fico assim, que então você foca nas primeiras da bibliografia básica. Agora, a bibliografia básica, se você for olhar, ele tem um livro lá. Linguagem de programação em C, Java e C++. Nós não vamos usar essa linguagem, mas ele tem uma base muito boa de algoritmos. Entendeu? E você pode, como eu disse, pesquisar lá na biblioteca. Tem a biblioteca virtual, né? Virtual. Bibliografia, tem o plano de ensino, que é que a gente vai ver, e tem a bibliografia. Bibliografia, aí qual foi o fundamento de programação de computadores, Pascal, C, C++, Java. A gente não vai usar, eu acho que esse aqui só tem físico, porque senão apareceria um link para ver na biblioteca, certo? São 13 e tem 7 disponíveis. Entendeu? Então você pode ir na biblioteca ver, ou você pode procurar, porque eu gosto mais dos virtuais, né? Porque isso se incomoda de até lá e tal. Tá certo contigo, Não paga multa, né? não paga multa. Exato. Beleza. É positivo. Aí, cara, seja bem-vindo, você não pegou a primeira aula, mas a primeira aula foi. Não, eu cheguei no meio da semana e já tinha uma aula de manhã, hoje eu nem sabia disso, né? Porque o curso é totalmente à noite, eu não sabia que. Aí eu vou ter que ligar para resolver Porque você vai fazer de dia. Não, eu vou continuar à noite, a ADS é todo mundo. É resolver a parte da manhã. É resolver para tirar da manhã, porque eu acho que é uma disciplina que você pode fazer, eu acho que o pessoal da engenharia ou da ciência da computação. Qual é a disciplina? É experimentação orientada. Se não fosse de manhã, eu ia pegar essa disciplina. Porque de manhã eu trabalho em outro canto, né? Aí fica complicado pra mim. Não rola. E aí eu tô sabendo que o pessoal parece que o curso do ABS começou a aumentar, porque tem uma disciplina. Eles começaram semana passada. A graduação, não, essa turma em si começa tarde, porque
O primeiro dia de aula foi dia 1º. Pois é. Aí me botaram numa turma que eu cheguei hoje, o professor estava entregando as avaliações, ó, tem a prova de vocês, tem a prova de vocês. Mentira, eu cheguei assim, mano. professor, como é? Mentira, Prova? caraca, velho. É meio escroto. Ó, e eu ainda fiz